Nenhum segredo pode ser guardado para sempre, nem mesmo aquele que envolve vidas de outro planeta. Meu nome é Fred Morte, terráqueo, brasileiro e mochileiro ecológico. Eu e minha equipe vamos colocar o pé na estrada em busca de diferentes fenômenos extraterrestres. O caso mais impactante desde Roswell, Novo México, ocorrido em 1947 nos Estados Unidos. Um quebra-cabeças gigantesco que deixou várias peças expostas contra a vontade de militares brasileiros e representantes de outros governos. Varginha, região sul de Minas Gerais, lugar onde os homens de preto aterrissaram para comprar o silêncio de quem testemunhou o resgate dos restos de uma nave alienígena ou esteve frente a frente com criaturas extraterrestres capturadas com vida em território nacional. Começa todo o perímetro de onde a nave se acidentou. A partir daquela árvore ali. Isso, a partir dessa árvore, todo esse pasto. No dia 13 de janeiro de 1996, um casal de fazendeiros chamado Seu Eurico e Dona Auralina, eles estavam já se preparando para dormir, né? Já era por volta de 1h da manhã, né? Quando a Dona Auralina escutou os gados ali da fazenda fazendo uma espécie de barulho e ela saiu na janela para averiguar o que estava acontecendo. Foi quando ela conseguiu observar um objeto praticamente em formato de um submarino soltando uma espécie de uma fumaça. Foi daí que ela voltou para dentro e chamou o seu marido, o seu Eurico. Eles observaram que esse objeto foi em sentido para Varginha. Uma fazenda a 10 quilômetros de Varginha fez do seu campo aberto uma pista de pouso forçado para centenas de fragmentos de uma nave e tripulantes com vida. Segundo depoimentos apurados pelos ufólogos, os fragmentos espalhados por dezenas de metros se pareciam com lâminas de alumínio, enquanto o perímetro foi rapidamente isolado por caminhões do Exército. O contato de terceiro grau com possível extraterrestre em Varginha, a 20 quilômetros da Fazenda Maioline, daria início a uma grande investigação do caso envolvendo os maiores nomes da ufologia nacional. Que é um caso que envolveu a queda de uma nave, o recolhimento dos seus fragmentos por forças militares, no caso do próprio Exército Brasileiro, e o recolhimento de pelo menos parte da sua tripulação, com o envolvimento não só do Exército, mas do Corpo de Bombeiros e também da própria Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Segundo o documento sigiloso de um comandante entregue ao ufólogo Marco Antônio Petit, OVNIs vinham sendo monitorados no espaço aéreo da região com a ajuda de militares americanos, enquanto a aeronáutica alertava agrupamentos brasileiros da possível queda de um objeto nas proximidades da Escola de Sargento das Armas.
Marco, essa teoria de que os militares já estariam sabendo de um suposto pouso de uma nave extraterrestre, tu acredita que isso seja real? Olha, Fred, sim, ele é real, sim. Desde agosto de 95, né, as nossas Forças Armadas elas estavam sendo instruídas pelos americanos. Algo estava sobrevoando aqui, vários objetos voadores não identificados. Eles estavam localizando dentro do satélite. Sim. Então foi aí que as nossas Forças Armadas receberam e já ficaram de prontidão. Mas isso tu acha que foi uma comunicação aeronáutica com o exército? Como é que tu acredita que isso se estabeleceu? Sim, olha, primeiro eles entraram em contato com o nosso ministro da Defesa e aí o ministro da Defesa já tomou as principais precauções. Sim. Né, para tá. Aí o exército já foi avisado porque a unidade militar mais próxima de segurança máxima que eles tinham aqui no perímetro seria a ESA, a Escola de Sargento das Armas. O estranho objeto caído numa fazenda entre as cidades de Três Corações e Varginha em 1996 deixaria rastros, testemunhas e envolveria o exército. Mas os eventos a seguir ficariam mais restritos a um círculo fechado de civis e militares e acabariam por conectar as coisas e apresentar para o mundo novas pistas de um dos maiores casos ufológicos da história. No dia 20 de janeiro, às 10h30 da manhã, era um sábado, num bairro chamado Jardim Andere, aqui na cidade de Varginha, populares ali de um bairro começaram a avistar numa mata próxima um bicho totalmente anômalo, na qual as crianças e outras pessoas que estavam ali na rua começaram a atacar pedra nessa criatura. O Corpo de Bombeiros foi acionado às 10h30, onde eles se deslocaram para o bairro Jardim Andere e dali de adentraram essa mata, né, instruído pelos populares ali, né, do bairro, e na qual fizeram a primeira captura dessa estranha criatura ali. No mesmo dia 20, a diarista Kátia Xavier, né, e as duas outras amigas, a Liliane e Valquíria Silva, passaram rente a um muro de um terreno baldio e foi bem nesse momento onde a Liliane estava um pouquinho à frente, ela mencionou: gente, olha ali. Aqui desse Isso, lado. era um terreno, não era casa, não tinha casa aqui não, Sim. sabe? E aí a gente atravessamos aqui no meio da rua, né? E já entramos nesse terreno, foi onde avistou a criatura. E avistamos uma criatura muito estranha, sabe? Como é que ela se parecia, essa criatura? Como é que foi o evento em si? Três amigas mudariam radicalmente o curso de suas vidas ao decidirem mudar o percurso de volta para casa. Tava eu, a Liliane, a Valquíria. Eu tava trabalhando nessa época. Eu trabalhava numa casa de família. E eu tava fazendo uma mudança nesse dia, e era o terceiro dia já. E eu chamei elas para me ajudar. E aí eu descendo para casa, passamos perto de um terreno no Jardim Andere e avistamos uma criatura muito estranha. De começo eu não sabia se era um animal ou se era um homem. Porque assim, tinha braços, não igual de um ser humano, diferente, com dedos compridos, os olhos vermelhos, sabe, o corpo marrom e assim umas veias soltadas no corpo. Sabe, como se tivesse passado um óleo no corpo dele.
Quando foi no domingo, no dia 21 de janeiro, o pesquisador, o Birajara Franco Rodrigues, ficou sabendo do depoimento já através da vizinhança. E já no dia 21, resolveu ir até o local e entrevistar as meninas. E começar uma série de investigações que praticamente compôs tudo que nós hoje sabemos do caso Varginha. É claro que ele não foi sozinho, não fez essa investigação sozinho. Vários ufólogos de vários locais do país vieram aqui para dar o apoio. Foram vários fatos que estavam ocorrendo. Entre eles, nós podemos destacar, por exemplo, vazamento de informações passou a ser muito grande e isso os militares, evidentemente, não poderiam aceitar. Eles adulteraram, eles modificaram totalmente a estrutura do caso, para apoiar a ideia de que as meninas do caso Varginha, na realidade, teriam tido contato com um morador da cidade, conhecido como Mudim, que simplesmente elas próprias estavam cansadas de encontrar. Foi uma coisa tão rápida que na minha mente parecia que foi uma eternidade que eu fiquei ali olhando e foi onde eu vi os olhos, que era vermelho, grande, vermelho, e passou uma sensação, sabe? Como você vê um ser humano, aquele sentimento assim, eu estou sofrendo, eu estou agoniado, sabe? Uma expressão assim. Com informações vazadas pelos militares que desejavam revelar a verdade e se sentiam ameaçados por seus superiores, a investigação dos ufólogos começava a juntar as peças do maior quebra-cabeças da ufologia mundial. As evidências indicam que o mesmo alienígena avistado pelas meninas horas depois cruzaria o caminho do policial Marco Elixerezi, numa rua próxima ao terreno baldio. O policial capturou a criatura e a levou para um dos hospitais da cidade. Xerezi viria a falecer 26 dias depois do incidente. Uma morte até hoje inexplicável, mesmo após sua irmã, Marta Tavares, ter feito de tudo para entender o trágico acontecimento. Então, foi feita a captura, foram levados a criatura para o hospital regional, do regional foi para o Humanitas, tudo. Ele pode ter tido um contato de pele e ele poderia ter um arranhão ou uma cutícula quebrada e adquirir uma substância por aí. Na entrada do hospital, parecia um paciente com uma infecção. Aparentemente, infecção urinária e uma pneumonia. A única hipótese médica que nós temos para a morte dele foi uma imunodeficiência. A pessoa tomando um antibiótico, que a bactéria está sensível, se a pessoa não tiver uma boa imunidade, ele não consegue resistir à infecção. E é isso que nos leva a pensar numa imunodeficiência. Inclusive, até antes dele morrer, eu entrei dentro do CTI. E as informações que os médicos davam era que estava esperando ver se o antibiótico fazia efeito. Olha, para ter uma ideia, nem antes nem depois do caso, eu nunca vi nenhum jovem, né, nessa idade morrer com um quadro de uma infecção desse tipo. Nunca vi. Eu fui para pegar o laudo dessa autópsia. Como ele tinha sido feito e ele era um funcionário público, eu tinha o direito de ter o resultado na minha mão. E até aí eles foram só me enrolando, o laboratório me enrolando, a polícia me enrolando. Quando foi no dia 20 de janeiro de 97, houve uma coletiva na cidade. E sem mais, sem menos, o Pacatini me chamou. Aí eu denunciei que eu não tinha recebido o laudo da autópsia. Marta conseguiria o laudo da autópsia do seu irmão menos de 48 horas após a denúncia junto aos ufólogos. Na mesma conferência para se debater as provas do caso, evidências de uma tentativa de acobertamento seriam expostas para o público. É o seguinte, segunda-feira, 10 horas da noite, a menina abriu a porta e falou: mamãe, tem os senhores aí. Enquanto eu fui me trocar de roupa para recebê-lo,
eles falaram para mim, já estava entrando já na sala. Aí perguntaram o que houve com os meninos, o que tinha acontecido. Depois de ouvir tudo, o fato que elas tinham visto, eles perguntaram para elas qual que era o sonho delas. Eu creio que eles vieram fazer tipo um suborno para mim. Nós queremos o seguinte, que a senhora fala com as suas filhas e que as meninas não viu nada, mentir para acabar com isso de uma vez. Ela falou, veio 4 homens aqui em casa, todo de preto, sentou aqui, me ofereceu uma mala de dinheiro. Depois que eu fiquei sabendo que era dólar. O dinheiro ia mudar a vida de vocês, a minha e das minhas filhas. Que a senhora pode até ir embora para outro país. Você acha que isso vai mudar a sua vida? Eu falei, sim. A pessoa para subornar a gente é simples, mas eu não posso mentir uma coisa que eu não sei o que é realmente que a minha filha viu. Só que eu não quero. Eu falei pra ela, eu não quero. Eu prefiro trabalhar e ter o meu dinheiro, porque eu não sei se isso mais tarde pode causar algo em minha vida pior. Né, Luiz? Então eu vou até o fim. Ela falou, você tem certeza, então? Porque eu tenho. Eu não quero esse dinheiro para minhas filhas. Eu falei, eu também. Eles vão voltar aqui em casa, Kátia. E aí eu vou falar com eles, então, que não precisa nem te procurar. Eu falei, não, na minha casa eu não quero. É difícil para uma mãe. Por mais que a gente lute, por mais que a gente quer as coisas certas, as pessoas ainda têm dúvida da palavra da gente. Você acha que eu fiz errado? Eu falei, não, você fez super certo. Entende? Só isso que eu tenho a falar. A gente soube por testemunhas militares que houve essa captura, essa operação aqui em Varginha. Militares que participaram diretamente das operações do caso Varginha, que, por exemplo, transportaram até os seres capturados, eles queriam que essa verdade chegasse ao público. E alguns até tiveram a coragem de se deixarem realmente gravar. Um desses militares procurou o Vittorio Pacatini e resolveu contar o que ele sabia. Foi feito um acordo dentro do qual esse material seria exposto de uma hora para outra, por exemplo, abertamente. Agora, eu assumo aqui o compromisso e eu autorizo você a ter acesso a esse material para que você possa servir como uma testemunha direta da grandeza, sobretudo, do que foi o caso Varginha. Varginha, sábado, dia 4 de maio de 1996. A pessoa me contou de muito boa fé e falou, pelo amor de Deus, tá na cabeça por conta da tua pessoa. Eu falei, claro que não. Não posso perder meu emprego também, não. Pois esse aqui é um checkmate. Nós já estamos com isso na mão há quase 20 dias. Não conseguimos ainda achar uma solução para o problema. Nós estamos com toda a operação desvendada. Ao receber os vídeos das mãos do ufólogo Marco Antônio Petit, contendo o depoimento de militares que capturaram e transportaram um ser extraterrestre, o pesquisador Marco Aurélio Leal seguiu as orientações para que assistíssemos às gravações num lugar secreto, nos arredores da cidade de Varginha. Esses vídeos são autênticos e seguem sigilosos. Conforme o acordo entre ufólogos e militares, apenas poderão ser levados a público se qualquer uma das partes sofrer ameaças e punições pelos próprios militares e órgãos do governo. Varginha, sábado, dia 4 de maio de 1996. Primeiro depoimento.
Aqui no Jardim 4 de Maio, no sábado, nós estamos aqui em Varginha, no local secreto. Estamos fazendo uma gravação da presença aqui. Como de câmeras. O primeiro vídeo é um militar da ESA. Ele é um motorista que participa de um transporte de uma criatura do hospital para a escola de sargento das armas. O relato é extremamente detalhado, é de arrepiar. O motorista narra que ele entra no hospital e enxerga um caixão, e dentro desse caixão ele consegue ver um pé que tem um formato bifurcado. O outro motorista está atrás. Daí ele consegue ver a cabeça do ser, com as 3 protuberâncias vermelhas, os olhos vermelhos. E você nota que os militares estão com medo de dar esse depoimento. E por isso esse acordo e esse sigilo. E eu tive a honra, hoje, de saber que nós estamos sendo visitados, sim, por seres extraterrestres que foram capturados aqui em Varginha. Aqui em Varginha, em 1996. Não foi só uma criatura, foram 2 criaturas. A gente está bem ao lado da cidade. Como é que essas criaturas chegaram em Varginha, já que a gente está a pelo menos uns 20 quilômetros de lá? Né? Qual é a tua teoria para explicar isso? Certo, essa é uma das dificuldades de a gente responder, todos os pesquisadores, né? Uma das teorias que eu achei mais interessante é que aqui nesse matagal que nós vimos, ele passa uma linha férrea. Teriam as 2 criaturas percorrido dezenas de quilômetros, seguindo a via férrea até o bairro Jardim Andere, onde acabariam capturadas? Então retornado ironicamente até a região próxima à queda de sua nave em caminhões do exército, uma dentro de um caixão e a outra ainda com vida?